Olá, amantes da leitura, meu nome é Jéssica, esse aqui é meu canal Escrita Pena e hoje nós vamos finalizar a série de vídeos que fala sobre arquétipos. Essa é a terceira parte, se você ainda não viu as duas primeiras partes, vou deixar as duas linkadas aqui para que você veja elas e depois venha ver essa parte final falando sobre os últimos 3 arquétipos: a sombra, o pícaro e aliados. Não necessariamente nessa ordem, mas é sobre eles que nós vamos falar aqui hoje. A sombra é aquela parte de nós que nós não queremos ver, os nossos maiores medos, os nossos maiores pecados, os nossos maiores dramas, parte de nós que nós tentamos esconder de todo mundo e que nós não queremos ver. Em algumas histórias acontece da sombra ser psicológica. Dependendo do tipo de história, a história se passa internamente e o protagonista tem que se resolver ali, ele mesmo, e é isso aí que ele pode tentar se resolver com traumas que ele passou, com medos, com dramas, enfim, com coisas que ele não conseguiu aí lidar muito bem até aquele presente momento, mas que de uma forma ou de outra, ali, naquele momento, ele vai ter que enfrentar, ele vai ter que ir em frente, vai ter que enfrentar aquele mal, aquela escuridão, aquela sombra que tá dentro dele. Outras histórias, a sombra se apresenta como uma pessoa física mesmo, e não como uma situação ou um problema, enfim. E ele ou ela, a criatura, monstro, enfim, pode ser a personificação física daquilo que o protagonista enxerga nele de pior e ele tem muito medo que as pessoas descubram que ele é. Principalmente se é um herói mais clássico aí, aquele herói corajoso, bom, nobre, o monstro ou o vilão ou aquele grande mal pode ser a personificação daquilo que ele mais odeia dentro dele mesmo e ele vê ali refletido naquela criatura, naquele vilão ou naquele ser com o qual ele vai ter que lutar. E para conseguir vencer esse monstro, essa criatura, enfim, ele vai ter que aceitar que aquele mal, que aquela sombra, que aquele problema existe e vai ter que enfrentar. Porque antes de enfrentar de fato o monstro, o problema, ele tem que enfrentar a escuridão que está dentro dele mesmo. A função principal do arquétipo sombra é de que o herói saia do seu estado de conforto, saia da sua zona de conforto, saia daquela estagnação que ele tá e ele enfrente aquele medo ali, aquele pavor, aquele trauma, aquela criatura que é a personificação de tudo aquilo que ele odeia dentro dele mesmo. Quando ele enfrenta esse mal, esse problema, essa criatura, esse grande vilão, pode ser uma doença, depressão, ansiedade, enfim. Quando ele enfrenta esse grande mal, ele ganha alguma coisa muito boa. O fato dele perceber que todos nós temos defeito, que todos nós temos problema mesmo, que ele tem que enfrentar aquela determinada doença, ou aquela determinada pessoa, ou aquela determinada situação, senão ele vai continuar no lugar onde ele está e não vai avançar. A sombra serve justamente para que o herói enfrente todos esses medos, esses traumas, esses problemas e que ele cresça ao longo da jornada e ele aceite que dentro dele também existe mal, também existe problema, também existe aquela manchinha negra e que isso não o torna menos herói ou menos uma pessoa boa, justa, enfim, e que aquele mal, aquele problema que existe dentro dele não invalida quem ele foi ali até ao longo da jornada dele toda. Aliados são aqueles que vão ajudar o nosso herói, o nosso protagonista ao longo da sua jornada. Normalmente os aliados são aqueles arquétipos mais fáceis de identificar dentro da história, porque eles estão ali ao lado do protagonista e eles estão ali ajudando o protagonista a ir adiante. Como eu já disse no outro vídeo, qualquer um dos arquétipos pode, em determinado momento, por determinado motivo, se tornar outro arquétipo. O guardião do limiar pode se tornar um aliado, o mentor pode se tornar um aliado, não só pode, como deve, como é. E, enfim, os outros arquétipos podem se tornar aliados ou podem se tornar inimigos, dependendo do que vai acontecendo dentro da narrativa, mas basicamente os aliados estão ali para ajudar o seu protagonista a crescer dentro da história, a agregar características que ele precisa, que ele necessita, que ele vai precisar usar ali na frente, quando ele for inventar o grande mal, o grande vilão, aquele
situação, pessoa ou objeto ou criatura que tá ali causando o grande problema dentro da história. Aliados podem ser animais, podem ser objetos, podem ser profecias, talvez, dependendo da situação, podem ser qualquer coisa. Então, qualquer um dos arquétipos, ele pode assumir uma forma que não seja uma forma física. Um livro pode ser um aliado, dependendo da situação em que o seu protagonista ou personagem esteja. E os aliados servem para que o seu protagonista agregue valores que ele não tinha ali no início da sua história. Pode ser coragem, honra, fidelidade, inteligência, capacidade capacidade de entender o que está acontecendo ali ao redor dele, de luta. Muitos aliados vão ensinar o seu protagonista a terem características que vão ajudar ele numa luta física, a ensinar feitiços, a proteger ele ali no momento de perigo, salvar a vida dele. Talvez um grande aliado pode ser uma pessoa que do nada salva o seu protagonista. Enfim, aliados podem ser de diversas formas, de diversos jeitos, mas basicamente o principal objetivo de um aliado é auxiliar o seu protagonista dentro da história. E por fim, nós vamos falar do pícaro. O pícaro, ele é um arquétipo que normalmente é um arquétipo que também está ligado ali ao aliado, que é um arquétipo que vai ajudar o seu herói, o seu protagonista, a baixar um pouquinho a bola dele quando ele estiver ali se sentindo muito bem. O pícaro normalmente é o alívio cômico, principalmente em histórias dramáticas em que a tensão é muito grande. Ele tá ali para fazer piadinhas, para fazer brincadeirinhas, para ser sarcástico, para ser irônico, para provocar risos, principalmente dos leitores, nem tanto do seu protagonista, mas ele tá ali bem para ser um personagem divertido, um personagem engraçado, um personagem que dá uma certa leveza à história e que torna a trama um pouquinho mais leve, dependendo do tipo de trama que você tá querendo fazer. O pícaro, ele é o alívio cômico e normalmente o pícaro é um aliado e um aliado normalmente é um pícaro, não necessariamente nessa ordem, mas normalmente um pícaro é um aliado do protagonista, porque ele é aquela vozinha ali que com bom humor e com leveza e com gracinhas, piadinhas, mostra para o seu herói que ele não é aquilo tudo e que ele ainda tem um longo caminho aí para percorrer até que ele seja de fato um herói, um protagonista que realmente vai conseguir solucionar todos os problemas. Então era isso que eu queria passar para você. Esses são os arquétipos aí, todos eles, os outros 2 vídeos que eu fiz vão estar aqui linkados. Todos os arquétipos podem se confundir e às vezes fica um pouquinho difícil de você identificar o que é um, o que é o outro. E você não precisa necessariamente colocar, não, agora eu coloquei o pícaro na história. Check, tá certinho, bola pra frente. Não necessariamente, assim como a jornada do herói, que é onde normalmente esses arquétipos estão englobados por ser mais épica, por ser mais clássica, vamos dizer assim, e não necessariamente um único personagem só vai carregar um único arquétipo. Nós somos duais, nós temos várias facetas, nós temos várias características, nem todas são boas, e os arquétipos estão aí justamente para mostrar isso e para trazer, na verdade, o equilíbrio ao personagem, porque cada um dos arquétipos carrega um pedacinho, uma coisinha ali que o seu personagem, o seu protagonista precisa ao longo da trama para que ele possa crescer, para que ele possa se desenvolver, para que ele aprenda com os erros dele, para que ele supere os seus traumas, os seus medos, para que ele consiga juntar ali todos aqueles pedacinhos dele, inclusive aquelas partes que ele não gosta tanto, aquelas partes um pouquinho sombrinhas, um pouquinho obscuras, e tornar tudo aquilo só um bololô e ele ser mais equilibrado, ele ser mais sábio, ele entender que uma coisa depende da outra. Então, os arquétipos podem carregar um ou mais arquétipos dentro dele, né? Os personagens, sejam eles protagonistas, vilões ou, enfim, secundários, todos eles podem carregar mais de um arquétipo dentro deles, e vocês conhecerem os arquétipos é só mais uma forma de vocês tornarem a sua narrativa e os seus personagens e a sua trama mais rica, mais consistente,
mais tridimensional e mais interessante para o seu público. Vou pedir para vocês, como sempre, darem um like que não custa nada para vocês e me ajuda muito mesmo. Se inscreverem no canal, me seguirem nas redes sociais para que vocês possam acompanhar os meus vídeos, acompanhar aí o que eu estou fazendo, dicas de leitura, dicas de escrita, dicas de tudo aí da vida que eu estou fazendo, diários de escrita, alguns desabafos de vez em quando. Então é isso, galerinha. Muito obrigada. Tchau!